Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui de volta para falar uma palavra muito importante. Sim, uma palavra que realmente é muito importante e que deve ser de interesse de todos os cristãos do mundo. A palavra que hoje eu trarei será negue-se a si mesmo. É a mensagem que Jesus levou a todos nós. Jesus pede que nós, seus seguidores, devemos negarmos a nós mesmos. Hoje eu vou trazer algumas passagens, vou trazer versículos para lhe mostrar e explicar a importância de negar-se a si mesmo. De explicar o que Jesus quis dizer com isso. Antes, peço, por favor, que você se inscreva, deixe o seu like no canal, tá? Neste vídeo, no caso, ative o sininho, porque o canal é pequeno e você vai me ajudar muito fazendo isso. É muito importante que essa mensagem, tá, seja levada a mais e mais pessoas, porque é uma mensagem que não é minha, é a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. E é uma mensagem que salva as pessoas, que as livra do pecado, as livra do inferno. E a grande questão é que Jesus quer levar mais e mais as suas mensagens às pessoas. Ele usa várias pessoas para isso. Eu acredito que o Senhor está usando a minha vida para levar a mensagem dele às outras pessoas. Então, quando você se inscreve, dá like, compartilha, ajuda muito. Então, peço que você faça isso. Mas agora vamos para a mensagem. Antes eu peço que você, além dessa questão lá de se inscrever, mas não isso agora, eu falo da questão de você ter uma Bíblia ou um celular talvez com a mensagem para que você possa acompanhar. Eu recomendo isso porque é muito importante que você consiga ouvir a mensagem, que você consiga acompanhar a mensagem e ler a mensagem, não ficar só de ouvido. Dito tudo isso, vamos começar a mensagem. Eu gostaria de pedir que você vá para o livro de Mateus, tá? No capítulo 10, nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 39, tá? Eu vou fazer a leitura e recomendo que você preste bastante atenção. Minha Bíblia tem uma certa tradução diferente, mas enfim. Se alguém me reconhecer em público, eu o reconhecerei abertamente diante de meu Pai que está nos céus. Mas, se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Eu vim para lançar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você se recusa a tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Se você tentar salvar a sua vida, você a perderá. Mas, se perder por minha causa, você a salvará. Lemos essa passagem, agora vamos interpretá-la, vamos entender o que Jesus quis dizer. Talvez você que tenha escutado essa mensagem, talvez esteja me acompanhando, você esteja muito confuso nesse momento, tentando entender o que Jesus quis dizer, porque o próprio Criador, Jesus, disse que não veio trazer paz à terra. Você talvez esteja achando que é meio contraditório, porém eu vou explicar para você. Antes eu vou explicar algumas afirmações de Jesus antes disso, dentro desse versículo, e depois vou chegar lá. Preste bem atenção. Quando Jesus disse, se alguém me reconhecer em público, eu reconhecerei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Jesus diz
que nós cristãos não devemos ter vergonha de reconhecê-lo como o Senhor. Não devemos ter medo do julgamento das pessoas e de como nós seremos tratados na sociedade. Fazendo isso, Jesus nos reconhecerá diante do Pai. Ele nos reconhecerá como seus filhos amados. Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Aquela pessoa que nega Jesus em público, aquela pessoa que não confessa a fé, aquela pessoa que não acredita em Jesus Cristo, será negada pelo próprio Deus, será negada por Jesus. Jesus não o terá como filho. Jesus não o reconhecerá. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Agora vamos começar a explicar o que significa isso. Jesus, quando diz que vai trazer a espada, não significa que ele vai trazer guerra. Significa que ele veio trazer a palavra. A espada do cristão é a palavra de Deus, é a mensagem do nosso Senhor Jesus. Por que é a nossa espada? Porque é o que nos permite contra-atacar o mal, vamos dizer assim. Quando vem alguém falando mentiras, quando vem alguém dizendo palavras mundanas, nós levamos a nossa espada, nós levamos a mensagem de Cristo e rebatemos o mundo com isso. É o que nos dá força e o que nos ajuda a vencer o mal, a vencer a batalha. É a nossa arma. Eu vim para lançar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Como assim? Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. O que Jesus quis dizer com isso? É porque vai ter casos em que a pessoa, o filho às vezes, ou o pai vai se converter, e a família irá ficar contra essa pessoa. A família irá guerrear com essa pessoa. Ela não será mais tão aprovada e haverá inimizades. Porém, o cristão deve estar disposto a superar esses problemas para seguir a Deus, para seguir a verdade, para seguir a Cristo. Aquele que não segue a Cristo, aquele que não aceita essa verdade, infelizmente, prefere viver no mundo, infelizmente, colhe a condenação para si. Infelizmente, perde de viver com o próprio Deus. Quem amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo que ele tem que ser a prioridade. Ele é o próprio Deus. Nós temos que amá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Nós devemos amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Não podemos colocar família, coisas, sentimentos, situações na frente do nosso Senhor. Se você recusa a tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Se você tentar salvar sua vida, você a perderá. Mas se perder por minha causa, você a salvará. Tomar a cruz é negar-se a si mesmo. Tomar a cruz é decidir seguir a Jesus, morrer para o mundo e se esforçar a agir como Jesus agiu. É viver juntamente com o Salvador e garantir a vida eterna. Tomar a cruz seria morrer com Cristo, morrer para o mundo e para o pecado e viver uma nova vida, nos tornarmos novas criaturas e filhos de Deus, termos a salvação e um grande Deus que irá nos proteger e que nos ama para todo sempre. E dessa maneira obteremos a salvação. Jesus diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Ele é o próprio Deus. Nós não somos dignos de nada. Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Jesus está nos dando uma chance de redenção, uma chance de nós sermos salvos e morarmos com Ele. Jesus fez tudo isso e faz porque Ele nos ama. Se você tentar salvar a sua vida, você perderá. Mas se perder por minha causa, você a salvará. Jesus diz isso. Se você quer salvar a sua vida, tanto carnalmente, vamos falar assim, ou seja, se você precisasse morrer por Cristo e você morresse, você teria lucro, você teria a vida eterna, você seria salvo, Jesus te salvaria. Porém, se você preferisse salvar a sua vida,
você teria condenação eterna. Você negaria ali a Cristo, preferiria ficar com a sua vida, ser salvo na terra, mas morto espiritualmente, você teria condenação. E também isso tem relação com morte espiritual, além de morte carnal, morte espiritual, ou vida espiritual. Porque se você escolhe morrer para o mundo, você é salvo em Cristo e tem uma nova vida. Se você escolhe viver para o mundo, você é morto em Cristo, você é morto espiritualmente. Agora, vamos seguir para Lucas capítulo 9, tá? Vá comigo para Lucas capítulo 9. Nós vamos continuar essa mensagem. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 27. Vamos ver. Não, versículo 23 ao 27. Então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia e me acompanhar. Quem insistir em salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou ser destruído? Aqui Jesus diz: o que adianta nós termos todas as riquezas do mundo, o mundo inteiro em nossas mãos, todo ouro, toda prata, tudo que o mundo oferece, mulheres, ou no caso se você é uma mulher, ter homens, né? Ter ali poder, fama, riqueza. O que adianta ter tudo isso e não ter a Cristo? Não ter a sua salvação, não ter um Deus que vai estar ao seu lado? Não adianta nada. Não adianta perder a salvação, não adianta perder a Cristo. Deus nos ama, ainda há tempo de você mudar, ainda há tempo de você segui-lo verdadeiramente, ainda há tempo de você acreditar nele. Caso você que esteja me assistindo não acredite, Jesus, o próprio Deus, ama você. Ele me ama e ama você, mesmo nós errando, mesmo eu errando, mesmo você errando, mesmo as pessoas ao nosso redor, o mundo inteiro errando e cometendo pecados. Ele nos ama e quer as nossas vidas, Ele quer nos salvar, nos tornar seus filhos. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória do Pai e dos anjos, ele se envergonhará de todos aqueles que se envergonham dele e das suas palavras. Aqueles que se envergonham de Jesus, aqueles que se envergonham de Cristo, Cristo se envergonhará destes. Porém, esta é a pura verdade: alguns de vocês que se acham aqui não morrerão antes de verem o reino dos Deus. Antes de verem o reino de Deus. Alguns usam este versículo para dizer que Jesus estava enganado, Jesus mentiu, porque, ora bolas, todos os homens que estavam aqui morreram, não viram o reino de Deus. Mas será que mesmo? Discípulos de Jesus e multidões viram a ida de Jesus aos céus, viram o reino de Deus, buscando a Cristo. Então, sim, Jesus disse a verdade, pessoas viram o reino de Deus quando Jesus foi levado aos céus. Além disso, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias andando, e as pessoas viram o reino de Deus, viram o poder de Deus por meio de Cristo. Então Jesus não estava errado. Agora vamos para João capítulo 8. Tá, pegue sua Bíblia aí, não sei, recomendo que você esteja com a sua Bíblia. Como eu falei, é bom que você me acompanhe por meio da palavra, além de ficar simplesmente ouvindo, porque dessa maneira você vai se aprofundar mais na palavra. Então, em João capítulo 8, versículo 31 e 32, vamos ver o que Jesus fala. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu peguei esse versículo? Porque isso é a relação com a mensagem de hoje. Jesus é a verdade. A mensagem que leva é a verdade, mas principalmente Jesus é a verdade que nós temos. Ele nos libertará. Entende? Basta você negar-se a si mesmo. E mais pra frente eu vou explicar o que é negar-se a si mesmo, Otávio. Agora, para mostrar realmente que Jesus é a verdade, não só é uma coisa que vem da minha cabeça, eu vou ler aqui a prova de Jesus falando que ele é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 5 ao 10, vamos ler Jesus falando: Senhor,
Nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus afirmou: Ele é o caminho para se ter a salvação. Ele é o caminho para chegar a Ele, para se achegar a Cristo, para se achegar ao próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele é a verdade. Ele nos traz a mensagem da cruz das boas novas e Ele é a pura verdade. Jesus não mente. Jesus é quem vai nos libertar. E a vida eterna está em Cristo. Ele nos proporciona a vida. Se vocês realmente me conhecessem, então saberiam quem é o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está afirmando ser Deus. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: você nem sabe ainda quem sou eu, Felipe, mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês. Qualquer um que me vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim. E Ele faz sua obra por meio de meu intermédio. Jesus afirmou ser o Deus, afirmou ser o próprio Deus, o Criador. O que Ele faz vem de Deus, porque Ele mesmo é o próprio Deus. Agora, peço que você vá comigo, tá? Para o livro de Gálatas. Agora estou voltando na minha Bíblia para arrumar uma coisa, uma marcação na minha Bíblia, né? Tá, mas agora eu peço que você vá comigo para o livro de Gálatas, capítulo 2, tá? Vamos falar uma mensagem muito importante aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 4 ao 10. Preste muita atenção. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer. Que é a questão do que é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Negar-se a si mesmo. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tem agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós tomamos a nossa cruz, significa que nós teremos morrido com Cristo. E nós somos justificados, nós somos considerados justos por Deus quando nós temos a fé em Cristo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele se torna um sacrifício. Ele se fez o culpado no nosso lugar. Então, vou explicar o que é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é estar disposto a fazer tudo o que for possível por Jesus. É negar as suas convicções, é negar tudo que você acredita e se baseia que não é de Cristo, que não tem relação com o reino. É negar aos seus familiares, é negar o amor às riquezas, é negar as pessoas que você mais ama para amar mais a Cristo, seu Deus. Negar-se a si mesmo é estar disposto a morrer pelo Evangelho, é estar disposto a seguir a Deus com todas as suas forças. É um Deus que ama a você. O nosso Deus é real e está vivo. Jesus morreu e está vivo. A questão, negar-se a si mesmo, tem importância porque você estará disposto a abandonar o mundo e ter uma nova vida com Deus e a ser salvo. Agora, vamos para o livro de Efésios, capítulo 2 ao 10. Capítulo 2, versículo 4 ao 10. Vejam o que Paulo fala. Sendo usado pelo Espírito Santo. Não é bem Paulo que diz, foi o Espírito de Deus que falou por seu intermédio. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo.
somente pela sua graça imerecida, é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu a vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Isso mostra que Deus teve misericórdia da humanidade. Nós temos a salvação, nós temos o amor de Deus, nós temos tudo isso porque Deus nos entregou de graça, por amor a nós. Você é salvo porque o seu Deus morreu em seu lugar. Você, eu, nós deveríamos ter sofrido no lugar do próprio Deus, mas Ele decidiu morrer no seu lugar para salvar a sua vida, mesmo que talvez você não acredite nele. Ele morreu por você, morreu por toda a humanidade para nos salvar e morarmos com Ele, porque Ele teve misericórdia da sua criação, porque Ele nos amou. Agora, vamos terminar com Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 10, que mostra que nós devemos nos mantermos firmes na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 10. E agora assim, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outros lhes traguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas, e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Amém. Então, para concluir, não abandone a fé. Não se deixe ser levado e enganado pelo mundo e pelos falsos profetas e falsos pastores que estão no meio de nós. Continue na fé. Negue os seus desejos, as suas vontades. O problema é que realmente é difícil. Não vai ser fácil. Nós temos dificuldades em seguirmos o caminho da verdade e em não pecarmos. Porque é impossível para o homem viver de maneira santa e pura. É impossível. Entenda, quando você errar, basta pedir perdão, se esforce e busque ter uma conexão maior com Deus. Para isso, leia a palavra e faça orações a Deus. Se você não batizou, procure alguém que possa te batizar, para que você se torne uma nova criatura e possa viver uma vida melhor em Cristo. Se você foi batizado muito pequeno, ou por uma igreja católica, não sei, de uma maneira que você não tinha total consciência do que estava fazendo, se batize novamente para que você tenha consciência do seu ato e possa ser um batismo digno, que você consiga se arrepender dos seus pecados. Não custa nada. Você vai se batizar, o Senhor vai te olhar diferente, você vai se tornar
um melhor filho. Você vai se tornar verdadeiramente um filho de Deus, vamos dizer assim. Porque quando nós nos batizamos, nós abandonamos o velho homem, abandonamos as nossas convicções, negamos a nós mesmos e seguimos o caminho da verdade. Não importa a sua idade, você só é necessário ter uma consciência e entender o significado do batismo. Eu posso talvez fazer um vídeo sobre o batismo, mas não é o foco de hoje. A questão é, fique firme na fé, negue-se a si mesmo e continue no caminho da verdade. Eu agradeço a todos que me assistiram, peço que você deixe o like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque é necessário que esse canal cresça e mais pessoas tenham acesso à verdade que é Jesus. Agradeço a todos, até a próxima e tchau!